Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 34. Vamos ao texto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, tenho certeza que você já ouviu esta citação em algum momento da sua vida. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O contexto aqui, Jesus está sendo hostilizado. Jesus está sendo acusado de ter realizado uma libertação pelo poder de Beelzebul. Diante disso, Jesus começa a confrontar os fariseus que até este momento estão fazendo forte oposição a Jesus. Os fariseus, líderes religiosos da época. Então, Jesus responde mostrando que o reino dividido não pode subsistir. E deixa claro que o poder dele vem do Espírito de Deus, conforme o versículo 28. Em seguida, ele fala sobre a árvore e seus frutos, conforme o versículo 33, explicando que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore má dá frutos maus. Essa é a preparação imediata para o versículo 34. E é neste momento que ele diz, raças de víboras, como podem vocês, sendo maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como saber então do que o meu e o seu coração está cheio? Jesus aqui está nos ensinando. O Mestre nessa manhã quer nos ensinar a identificar a saúde do nosso coração. Porém, não a saúde física, mas a saúde emocional, a saúde espiritual. Porque Jesus aqui está denunciando a hipocrisia dos fariseus. Eles aparentavam piedade, mas as palavras revelam a incredulidade, revelam a maldade. Quem olhava para eles, vestidos com a aparência de homens piedosos, não imaginavam o que estava contido no coração deles. Aliás, irmãos, dificilmente alguém consegue manter um personagem durante muito tempo. As pessoas podem, por alguns dias, semanas, meses, manter uma certa aparência, mas dificilmente a pessoa consegue esconder quem verdadeiramente ela é. Foi o caso aqui desta passagem. Tinham pose de piedade, tinham pose de santidade, mas ao abrir a boca, ficava evidenciado o que estava dentro do coração deles. Maldade, incredulidade. Ou seja, a raiz, o coração deles estava corrompido. E por isso seus frutos, conforme o exemplo do versículo 33, os frutos, no caso as palavras e as ações, também estavam comprometidas. Irmãos, isso é muito sério. Logo depois, Jesus continua o raciocínio do versículo 35 ao 37, dizendo que as palavras têm peso eterno, pois delas o ser humano será justificado ou condenado. E aqui fica para nós uma reflexão. Será que estamos na mesma dinâmica desses líderes religiosos? Torno a dizer, olha o contraste. Eles eram líderes religiosos, mas o coração
estava distante de Deus. Líderes religiosos em sua aparência, em sua vestimenta, mas o coração longe de Deus. Então permita que nesta manhã, assim como aqueles fariseus e líderes religiosos foram confrontados pelo mestre dos mestres, permita que o Senhor lhe confronte nesta manhã. Tem algo aí dentro do meu e do seu coração que precisa ser transformado. Precisa ser transformado. Não adianta estarmos dentro da igreja se dentro de casa não somos quem parecemos ser. Paulo, na carta de Efésios, diz que nenhuma palavra torpe venha sair de vossos lábios. Irmão, quem abriga o Espírito Santo não pode deixar na vida do outro rastros de inferno. Quem abriga o Espírito Santo precisa sempre ter em seus lábios uma palavra de bênção, de restauração, de cura, de transformação. Agora vamos pensar, quais são as palavras que têm sido proferidas pelos nossos lábios? Às vezes tem crente falando palavrão, crente amaldiçoando, crente fazendo fofoca. Meus irmãos, isso tudo está contido no nosso coração. É de se pensar. Por isso que nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Buscar o Senhor na oração. Também se encher de coisas boas. Vai ouvir música? Ouve uma música que tenha conteúdo, que tenha beleza, que tenha poesia. Nós estamos vivendo um tempo de erotização. Aliás, ontem eu estava vendo uma reportagem que dizia que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, foi considerado. Meus irmãos, imagine como andam os corações de nós brasileiros, num país que foi considerado o segundo mais promíscuo do mundo. Liga a televisão, é tragédia, é erotização, tudo que não presta, e tudo isso entrando na raiz. Você ouve uma conversa aqui, você ouve uma música pornográfica ali, ouve uma fofoca no trabalho, volta para casa, no ônibus, está presenciando uma confusão. Isso tudo você vai se alimentando, isso vai entrando no coração. Você ouve um palavrão aqui, ouve uma mentira ali, isso vai entrando, isso vai entrando. Quando chega em casa, você começa a proferir. Quando menos espera, você começa a proferir tudo que está dentro do teu coração. Então aqui a grande lição é cuidar do que enche o nosso coração. Cuide, meu irmão, zele, porque inevitavelmente isso vai transbordar em palavras, em atitudes, em decisão, ou seja, do que você está se alimentando. Saúde do crente não é medida pela quantidade de vezes que você está na igreja. Saúde do crente é medida pelo que o Divino Mestre nos ensinou, pelos frutos. Pelos frutos. Se cultivamos amargura, raiva ou inveja, nossas palavras serão destrutivas. Meu irmão, acorda, está terminando 2025. Você vai querer levar essa mágoa para 2026? Vai querer levar essa falta de perdão para 2026? Está fazendo do teu coração gaveta de coisa velha? Está fazendo do teu coração saco de lixo? É óbvio que da sua boca só vai sair palavras amarguradas. Porque aí dentro está tudo doente, está tudo comprometido. Deixa Jesus tocar no teu coração. Deixa Jesus te transformar. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele nos vê além da capa, Ele nos vê além da aparência. Porém, se nós alimentamos o coração com a palavra de Deus, com gratidão, com amor, nossas palavras serão fonte de vida. Não apenas para nós, mas para os outros também. E aqui fica uma aplicação, apenas uma rápida, para o dia de hoje e que nós podemos levar para os demais dias.
Antes de falar, pergunte-se: o que estou prestes a dizer revela o que há de bom ou o que há de ruim em mim? Se pergunte. Apenas faça essa pergunta. Se for bom, amém, é fruto. Fruto nutre. Fruto tem semente. Fruto vai germinar, vai enraizar, vai crescer e dar outros frutos. Agora, se for ruim, irmão, é melhor que você se cale. Peça a Deus para purificar seu coração. Não é sobre os lábios aqui. Jesus aqui não está falando dos lábios, tá bom? Jesus está falando do coração. Jesus quer mexer na raiz. Jesus quer mexer na fonte do problema, onde o problema está. Então peça que o Senhor purifique o seu coração. Peça que Ele transforme seus pensamentos. Porque a mudança verdadeira começa de dentro, meus irmãos. Lembre-se, a mudança verdadeira começa de dentro. O que nós falamos, as nossas atitudes, é apenas um transbordar do que está vivo aqui dentro de nós. Provérbios capítulo 4, versículo 33. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lucas 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Irmãos, se a sua palavra não for para comunicar graça, se cale. Aquele que foi alcançado, aquele que prega sobre a graça, quando abre a boca, traz desgraça para o outro, tem que ficar calado. Paulo aqui está dando uma direção. Da nossa boca precisam sair palavras de graça, de favor imerecido, de perdão, de oportunidade. Vamos repensar, meus irmãos. Salmo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Reparou a dinâmica do salmista? Ele fala de boca e fala de coração, porque elas estão interligadas. O salmista diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Por quê? Porque se você fala e o coração não acompanha o que você está falando, é uma mera performance. É apenas uma oração decorada. Que você vai repetir, o coração não muda. Mas quando você apresenta ao Senhor a intenção do seu coração e fala: Senhor, muda meu coração. Dentro do meu coração tem ódio, tem raiva, tem rancor, tem vingança. Aí sim, Deus começa a tratar o lugar do problema, o coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia e agradecemos a Deus porque Tu és um Deus zeloso. E nós te pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha purificar os nossos corações. Nos ajude, ó Deus. Pai, não nos deixe reféns das nossas emoções. Nós não queremos mais, Senhor, guardar em nosso coração o ódio, a raiva, o rancor, coisas que têm nos matado, Senhor. Pai, nos ajude a ser uma fonte, Pai, que jorre a Tua graça sobre os nossos irmãos. Que o Senhor venha nos curar nesta manhã, nos transformar, para que tudo que sair da nossa boca sejam bênção, sejam palavras de edificação. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.